Bom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Olha, eu gostaria de compartilhar um texto com você que está aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 68, que diz assim: Simão respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Hoje eu gostaria de falar com você de algo muito importante nesse devocional. Se você guardar isso no seu coração, você vai ser um vencedor. As pessoas que são vencedoras, né? Entenda isso. Você só vence quando outras pessoas estão vencendo por causa de você. É forte isso, né? Você só vence quando outras pessoas estão vencendo por causa de você. Esse foi um dos motivos que eu me tornei pastor. Eu queria ser um vencedor. Só que para mim vencer, eu precisava ajudar as outras pessoas a serem vencedores. É claro que não sou eu que escolho o chamado. Quem escolhe é o próprio Deus. Mas, para que eu vença na vida, eu preciso fazer com que as pessoas vençam por causa de mim. É interessante, né? E Jesus é a pessoa que nós queremos falar hoje. Jesus, ele foi um grande vencedor porque ele fez com que as pessoas vencessem por ele. Jesus, nos seus 33 anos que ele viveu aqui, ele cumpriu o seu propósito. Cumpriu o seu propósito, o seu objetivo que ele tinha. Mas o que me chama a atenção é o nível de foco que Jesus tinha. O nível de foco que ele tinha na missão dele. Se você não tiver nível de foco, em qualquer missão que você vai desenvolver, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, numa empresa que você está começando, se você não tiver nível de foco, você vai ser derrotado. Jesus tinha um nível de foco tão extraordinário que lá nos seus 12, 13 anos de idade, ao invés de ele estar lá com a criançada brincando, jogando bola, correndo, brincando de pega-pega, ele estava no templo, no meio dos doutores, perguntando, ouvindo e também respondendo. Jesus tinha um nível de foco tão grande que desde pequeno ele estava no meio dos doutores da lei, falando sobre a lei, entendendo sobre a lei e ensinando sobre a lei. Interessante, né? Você vê que os otomanos, eles tentaram de todas as formas destruir Constantinopla e muitos outros impérios, né? Nem mesmo Alexandre o Grande, enfim, grandes líderes, grandes impérios não conseguiram destruir Constantinopla. E os otomanos investiram pesado contra Constantinopla e não conseguiram derrotar Constantinopla. Quem destruiu Constantinopla foi Maomé II. O seu pai, o sultão, ele já tinha falhado várias vezes, e sabendo que eles tinham falhado várias vezes, Maomé II, ele foi treinado desde criança. Desde criança ele foi treinado e preparado para destruir Constantinopla. Por isso que ele obteve sucesso, porque ele foi treinado, ele teve foco desde criança. Então, se você não tiver foco, você não vai vencer. A pergunta é: você tem foco suficiente para cumprir o teu propósito? Você está focado o suficiente? Olha o nível de foco que Jesus tinha. Tudo ele estava focado. Em tudo. Tudo que Jesus ia fazer, o foco dele era desenvolver o reino de Deus. Aonde ele ia, ele estava focado. Ele ia comer na casa de alguém, como por exemplo de Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou pousar lá na sua casa. Mas o foco de Jesus não era só comer e dormir. O foco de Jesus era trazer salvação para toda aquela casa, trazer salvação para
toda aquela família. Foco. Jesus entrou em Betânia, ele atrasou 4 dias. Jesus se atrasou. Quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas Jesus tinha um foco. Qual era o foco? A ressurreição e não a cura. Então, em tudo, Jesus estava focado. Antes do Calvário, Jesus estava no Getsêmani, focado. O foco é importante. Uma outra coisa, além de foco, porque eu vou falar só dessas duas, se a gente for falar de todas as habilidades que Jesus tinha, nós vamos ficar aqui dias e noites gravando, não vai ter nem memória suficiente no celular para gravar. Um outro objetivo de Jesus era o nível de misericórdia e de compaixão que Jesus tinha. Porque todo líder, ele vai cobrar resultado dos seus liderados. O líder que não cobra resultado dos seus liderados, ele não é líder. Só que Jesus, além de cobrar resultados, ele tinha um nível de misericórdia muito grande, ele tinha um nível de compaixão muito grande. Veja que o que me chama a atenção também é o coração de Pedro. Porque Jesus, ele está cobrando o resultado de Pedro e ele dá palavras duras para Pedro na cobrança de resultado, porque o líder, ele cobra mesmo, ele fala palavras duras, mas ele também tem misericórdia, ele também tem compaixão, ele vê até onde vai o limite daquela pessoa. Porque Pedro era uma pessoa truculenta, Pedro era uma pessoa dura mesmo. Mas o coração de Pedro era muito grande. Jesus fez uma escolha extraordinária. Não foi à toa que Pedro se tornou o líder depois da morte de Jesus. Porque Jesus chamava a atenção, Jesus, Pedro, você é um satanás, você é uma pedra de tropeço na minha vida. E aí, Pedro ali ouvindo todas essas palavras duras de Jesus, porque Jesus repreendia mesmo, vai embora também, por que vocês não vão embora? Pedro falava, mas mestre, para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só o Senhor tem palavra de salvação. Nós sabemos que o Senhor foi enviado de Deus. Então Pedro era uma pessoa truculenta, dura, nervosa, mas ele sabia receber mentoria. Ele era humilde para ouvir Jesus. Por mais que ele era truculento, ele era humilde para ouvir o seu mestre, o seu líder. E Jesus, ele se compadecia, ele tinha misericórdia e compaixão. Jesus foi o líder que mais teve compaixão de todos, porque ele sabia que Judas iria traí-lo e mesmo assim ele repartia o pão para Judas. Então, o sucesso do grande líder é ter foco, repreender quando precisa ser repreendido, mas ter misericórdia e ter compaixão. Esse é o segredo, esse é o foco de um grande líder. Sem isso, você não vai vencer. Você vai se tornar uma pessoa arrogante e lá na frente você vai cair na rua da amargura. Deixa eu orar por você. Papai querido, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa que precisa ter foco. Ajuda ela, meu Deus, a estar focado na missão, no propósito que ela tem. E não deixa, meu Deus, com que as circunstâncias do lado tire o foco dela. Não deixa, meu Deus. Faça com que ela mantenha focado no alvo, para que ela possa vencer, conquistar, que ela possa construir essa empresa que ela está construindo, desenvolver esse projeto que ela está desenvolvendo, seja familiar, seja profissional, seja emocional, eu não sei, meu Deus, mas ajuda ela a ter foco no propósito dela. Acima de tudo, a ter misericórdia, a ter compaixão dos outros. Sim, meu Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Guarda a casa dela, a família dela, guarda o dia de hoje. Abençoe, meu Deus,
os planos, os propósitos dela. Que ela seja uma pessoa tão abençoada que todas as pessoas que chegarem próximos dela possam sentir a tua presença através dela. Que ela seja o teu bom perfume nessa terra. Que a voz dela possa identificar com a sua voz, meu Deus. Então, ajuda essa pessoa no dia de hoje e levanta ela se por acaso ela estiver caída. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.